Isso aí, meu Bora. amigo Roberval. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vinícius Ribeiro. Deixe seu like, compartilhe. E é isso. Hoje vamos aí falar um pouco sobre a nossa doutrina, né? Especialmente sobre a Eucaristia. Vamos também aproveitar para refutar um pouquinho, né, dessas heresias que negam que Cristo está presente realmente na Eucaristia. E é isso. E é como diz uma frase que eu vi hoje, né? Quem foi de papel que se rasgue. Meu amigo Roberval, pode se apresentar. A palavra é toda sua. Boa noite, eu me chamo Roberval. Sou formado em biologia, né? Totalmente diferente do que os acadêmicos sempre têm uma visão diferente, né? Na academia, sobre a ciência, totalmente contra hoje em dia. Em sua maioria, nas teses, contra o cristianismo como um todo, né? E a gente vê que não só nas ciências exatas, como nas ciências naturais, na química, física, biologia, e também nas humanas, né? Tem muito material progressista hoje em dia nas faculdades, e quando os jovens vão entrar na universidade, eles enfrentam muito preconceito, principalmente para quem é católico, né? Católico é um sujeito que apanha desde que nasceu, né? A imagem do nosso fundador, né, Jesus Cristo. E quando a gente fala que nós católicos, às vezes, pegamos, assim, a tradição pela família, né, de receber o batismo, a crisma, e às vezes a gente não conhece muito a nossa fé, então, e também não conhece muito a nossa fé em praticar, ser um católico praticante, e às vezes a gente se perde por não conhecer nossa fé, né? Sim. E na sociedade hoje, que a gente vê 40 mil denominações no país, ao redor do mundo, as pessoas às vezes acham que o catolicismo é só mais uma coisa, né? Só mais uma denominação. Mas não é. A igreja que Cristo deixou na terra é a igreja visível, tem hierarquia, construída pelos apóstolos, né? Cristo não escolheu os 12 apóstolos à toa. É tanto que nas escrituras diz que eles vão julgar as 12 tribos de Israel, né? Essa promessa que Cristo deixou na terra. E Deus sempre trabalhou com hierarquia. Nunca existiu uma liderança religiosa ou nos planos de Deus. Desde o antigo Israel, você vai ver que nunca existiu na terra alguém autoproclamado liderança de Deus. A gente vê o exemplo de Números, né? A revolta de Coré, Abirã e Natã, que foram se revoltar contra a hierarquia de Moisés, que era a liderança do Antigo Testamento, né? E foram engolidos pela terra, né? O resultado foi esse. Para escolher o sacerdote Arão, teve a escolha das 12 tribos, foi colocado ao redor do tabernáculo 12 varas, e a vara que floresceu assumiu a liderança sacerdotal do antigo Israel. Foi, no caso, Arão, né? Arão assumiu o sacerdócio, o serviço do templo, o tabernáculo antigo, né? A gente vê que Deus sempre trabalhou com hierarquia. Para chegar em Canaã, na travessia, Moisés foi substituído, né? Como ele pecou lá no monte, nas águas de Mará, eu acho que é de Marra, teve aquela questão da pedra lá, que o pessoal estava revoltado, aí jogou o cajado, e Deus não ficou satisfeito com aquela atitude dele revoltosa, e Deus perdoou ele, mas ele foi punido, né? Não pôde entrar na terra prometida, né? Mas Deus, assim, o próprio Deus diz assim, você tem que pegar o filho de Nun, né? Que se chamava Oséias,
né? Ele se chamava Oséias, foi substituído por nome de Josué. Teve uma mudança de nome. Toda vez na Bíblia que tem uma mudança de nome, é porque tem uma grande missão para aquela pessoa. Desde o Antigo Testamento, né? A gente vê a mudança de Sara, de Abraão, né? Sarai para Sara, Abrão para Abraão, né? Pai das nações, pai de multidões. A gente vê que Deus sempre trabalhou assim, né? No Novo Testamento teve a mudança de Pedro, né? Era Simão Bajonas, se tornou Pedro, Cefas, né? A pedra da igreja. Mateus 16, 19, né? Aí continuamos. Para defender a minha tese, para defender que a igreja católica é a verdadeira, eu vou usar a escritura, e as pessoas acham que o catolicismo não sabe de nada de escritura, né? Acha que a escritura fazem piada que o católico tem a Bíblia dentro de casa, aberto no Salmo 92, no Salmo 91, né? Não sabe nada de Bíblia. Mal sabem eles que foi a igreja, a tradição católica que deu a Bíblia para o povo. Não foi ao contrário. O que a igreja sempre defendeu foi a má interpretação, né? Como diz Pedro, né? Toda profecia, nenhuma profecia de particular interpretação, né? E a igreja é coluna, sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Ou seja, essas palavras da Escritura não foram colocadas à toa. A igreja sempre defendeu a interpretação dos pais da igreja, sempre teve unidade. A ortodoxia da fé sempre teve um meio de pensar, né? E no caminhar, também vou defender aqui a tese da substituição hierárquica do povo de Israel, do antigo povo judeu, substituída pelo sacerdote dos povos que não pertenciam aos judeus, né? Claro que os primeiros cristãos eram judeus, né? Pertenciam a Israel. Mas os posteriores, as pessoas que estudam a patrística, a patrologia, vão ver que são pessoas de outros territórios, de outras naturezas, de outras culturas, né? As outras culturas que vão assumir a liderança da Igreja de Cristo ao redor do mundo. Mas sempre uma figura hierárquica, né? Aquele negócio, as pessoas vão estudar a patrística, ver a estrutura do bispo, né? O sucessor dos apóstolos, os bispos, defendido lá por São Justino, né? São Justino, Santo Inácio de Antioquia. Eles vão estudar lá e ver a substituição da sucessão apostólica. Mas, dentro da sucessão apostólica, Deus deixou a Pedro a figura da liderança. Dentre os 12 apóstolos, o Pedro, Cefas, ele ficou para liderar a igreja, para confirmar os irmãos da fé, né, como está lá em Lucas. E a questão das chaves, as pessoas interpretam que, acho que todo mundo tem as chaves hoje em dia, né? A questão de ligar e desligar. É uma das coisas mais deturpadas no todo o cristianismo. Mas quando a gente vai se aprofundar no sentido judaico da coisa, a questão do ligar e desligar é um poder institucional, jurídico e hierárquico. Quando Deus deu as chaves para Pedro, depois em Mateus 16, e depois em Mateus 18, deu para os apóstolos também, mas primeiramente a Pedro, né? Que é a pedra da igreja, juntamente com Cristo. É a profissão de fé da igreja. Os apóstolos, eles têm autoridade hierárquica quase igualmente a Pedro, mas Pedro é que dá a confirmação, né? Ele é o cabeça da igreja, juntamente com Cristo, né? Ele é a pedra base, o cabeça visível da igreja. Mas como continuando. Agora vamos ler aqui Jeremias, as profecias do Antigo Testamento. Jeremias, chegará o dia em que o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel, Judá. Esta aliança será como que eu fiz com seus antepassados. E quando eu tomei pelas mãos e tirei do Egito, eles quebraram aquela aliança, embora eu as amasse como um marido ama sua esposa, diz o Senhor.
Agora vamos para Isaías 61, versículo 4 e 6. Outra profecia, substituição do povo de Israel, que tinha sido rebelde junto a Deus, desagradou o coração dele, né? Reconstruirão as ruínas do passado, restaurarão as cidades destruídas e as devastações seculares. Virão estrangeiros apacentar o vosso gado miúdo. Gente de fora servirá de lavradores e vinheteiros, e vos chamarão sacerdote do Senhor, de ministros de Deus serei qualificados. Ou seja, tinha a profecia de Isaías que a liderança religiosa, a Nova Jerusalém, ia ser de estrangeiros, né? A gente vê que a segunda geração apostólica já não era mais de judeus, era de pessoas de fora, né? As lideranças da igreja, liderança eclesiástica. Então, continuamos. Essa profecia foi realizada em Mateus, né? Progredimos, Novo Testamento. Mateus 21, 42 a 46. Jesus acrescenta: nunca leste as Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se pedra angular. Isto é a obra do Senhor, admirável aos nossos olhos. Está citando o Salmo 117, versículo 22. Por isso vos digo, falando para os judeus, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Romanos, essa profecia, o apóstolo São Paulo vai falar em Romanos 11, 17. Se algum dos ramos foram cortados, e tu, oliveira selvagem, que foste enxertada em seu lugar, agora recebe a seiva da raiz da oliveira. Viu? Essa profecia da oliveira que foi cortada dos ramos, em Mateus 21, foi citado exclusivamente aos romanos. As pessoas lêem isso aqui, aí assim, não, isso aqui é para todos os pagãos, né? Mas não é, a hierarquia foi dada para os romanos, viu? São Paulo citou isso aqui, não foi à toa não, meu amigo. Continuamos. Romanos 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam, viu? Aqui já tem um pouco da hierarquia da igreja, aos romanos, viu? Não é para qualquer um, não, é os romanos, viu? Romanos 1, no primeiro capítulo logo de Romanos, já tem aqui um pouco da primazia de Roma. Primeiramente, dou graças a Deus, São Paulo falando, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, por quem todo mundo a vossa fé é preconizada, viu? A vossa fé é preconizada. A gente vê que o livro de Atos, viu, Mateus? O livro de Atos, a gente vê que é um livro de travessia. Ele começa em Jerusalém e vai terminar justamente em, adivinha onde, né? Fala aí, Mateus. Onde é que o livro de Atos vai terminar? Vinícius, o homem confundiu meu nome. Vinícius. Confundi, desculpa. Vinícius, adivinha onde é que o livro de Atos vai terminar? A história da igreja, registrada na Bíblia. Começa em Jerusalém, vai terminar em Roma, né? Justamente. Vai terminar em Roma, na viagem, né? Sim. Aí começa Atos 23, né? Na noite seguinte, apareceu o Senhor e disse, coragem, falando a Paulo, viu? Destes testemunhas de mim em Jerusalém. É necessário que deixe também em Roma. Apareceu o Senhor a Paulo e falou, né? Testemunha em Roma. Observamos que pois bem, agora eu dei um pouco da questão das profecias hierárquicas da igreja de Roma.
E a gente vê, Vinícius, que também a questão da sequência, da substituição do povo de Israel para o povo, os gentios, né? A hierarquia de Roma, a primazia de Roma. A gente vê que na tradição também tem muito isso aí. A gente vê que até para validar, viu? Para validar a questão da validade do sacrifício de Cristo, a gente vê que o povo judeu, eles não assim, quando um cordeiro sem mácula, quando um cordeiro sem mácula ia ser ofertado em oblação ante Israel, do sacerdote levítico, teria que ser um cordeiro, um primogênito sem mácula, né? Sem defeito nenhum. Aí os judeus da época, eles condenaram Jesus como cordeiro com mácula, né? E justamente os romanos, Pilatos, que disse: eu não vejo crime nenhum. Eu não vejo crime nenhum a Jesus, né? O rei de judeus é de vocês. Ou seja, aí foi passado, os próprios romanos consideraram Jesus Cristo o cordeiro sem mácula, entendeu? Aí também tem a questão da substituição do povo judeu por gentios. Está lá em Evangelho de São João. Aí continuamos, né? Agora vamos falar um pouco da questão da Eucaristia, né? Eucaristia. Falando um pouco da hierarquia da igreja, agora vamos falar sobre a Eucaristia. Esse é um ministério é o sacramento mais importante da igreja, que sempre foi centralidade do culto, né? Do culto católico. Desde os primórdios. Com certeza. Muito, muito boa essa parte inicial que você tomou. Você tomou todo esse cuidado de mostrar a questão de que sempre precisou haver uma hierarquia, né, dentro da igreja. É muito importante a gente também enfatizar isso, mesmo o tema da live sendo a Eucaristia, é de extrema importância, na verdade. Parabéns mesmo você ter enfatizado essa questão da hierarquia, realmente, que sempre teve, né? Porque na cabeça de muitos desses caras, Deus é um anarquista, né? É a igreja invisível, né? Todo mundo é ungido, mas não é assim. A gente vê que até nos Atos de São Paulo, para ungir Timóteo, a questão de ungir Timóteo, que era um membro da igreja, e a Tito, né? Teve a imposição de mãos, teve o batismo, né? Batismo de Paulo. Deus falou para Paulo lá, né? Dos apóstolos, quando ele caiu do cavalo, ele ficou cego. Aí Deus falou para ele. Aí precisou de um membro da igreja, né? Ananias, e batizar Paulo. Colocar a mão na cabeça dele, e fazer um batismo ali dentro da casa, né? Não teve rio, aquele batismo ali. Provavelmente não. Foi por aspersão, né? Água na cabeça, derramada. É a tradição já judaica, isso aí. Tem muito protestante que, para negar a sucessão apostólica, aí se utiliza de São Paulo, porque diz que São Paulo não teve sucessão de ninguém para ser apóstolo. Tem protestante que apela para São Paulo. Na verdade, foi o 13º ali, né? Tudo foi substituído, até o Judas teve sucessão, né? Primeiro livro de Atos lá, primeiro capítulo de Atos já tem substituição. Matias. Eu não vejo assim que não tenha havido uma sucessão, né, com ele. Até mesmo porque naquele livro de história eclesiástica lá fala, né, que quando ele foi até São Pedro, tem a tradição que diz que São Pedro impôs, né, as mãos também sobre ele, né? Isso. Então tem toda essa questão também. Né? E mesmo que não tivesse, ao meu ver não refuta a questão da sucessão apostólica, porque é algo que é bastante enfatizado, né? Em quase todos os volumes da patrística, né? Se for todos dos primórdios lá da patrística, se for investigar,
não tem para onde correr, viu? A igreja sempre teve hierarquia do bispo, né? A figura do bispo foi a substituição dos apóstolos. Os apóstolos iam morrendo, tinha as lideranças locais que era a hierarquia do bispo, né? É isso aí. Eu sei que não é tema da centralidade que a gente vai estar falando, mas para a gente começar a defender a nossa igreja, a gente tem que mostrar a hierarquia, né? Sim. As bases, né? Com Sei que eu estou certeza. começando um pouco isso aqui. Claro que é um tema que a gente pode desenvolver até só sobre isso aqui, sobre hierarquia da igreja. Com certeza. E agora a gente vai para o tema central. Isso. A Eucaristia é ou não é verdadeiramente o corpo de Cristo, né? Será que é só uma mera simbologia? Será que é só o pãozinho ali da É só um padaria? teatro, né? É Da só um padaria teatro. ali do Fernando e o suco tangue que a gente compra ali na bodega? Será que é só isso mesmo, a Eucaristia, a Santa Ceia, né? Como muitos hereges por aí querem imputar, né, na cabeça do povo. Então vamos refutar esse pensamento, né? Essa heresia, na verdade, né? Discordar não acreditar na presença real é não acreditar nas palavras de Jesus, né? Dos apóstolos. E todos os bispos, de todos os tempos, eles sempre creram na presença real de Cristo na Eucaristia, no pão e no vinho, seu corpo e o sangue de Cristo. Isso é coisa irrefutável. Só quem renega isso aí é as pessoas que não faziam parte não acreditavam na igreja eclesiástica. Eu acho muito bonita a história de São Tarcísio, porque o padroeiro dos coroinhas, né? Porque São Tarcísio ele foi martirizado para defender a Eucaristia. Aí eu sempre falo sobre esse ocorrido, porque se ali não fosse o corpo de Cristo, por que São Tarcísio teria dado a vida para proteger? Verdade. Se fosse, né, mera... Mas como... Não que a gente esteja indo para o campo dos hereges, mas como os hereges querem muita Bíblia, então dá-lhe Bíblia neles aí, Roberval, e agora é com você. Bem, para começar o desenvolvimento da doutrina da Eucaristia, primeiramente a gente vai usar o método aqui, o método de prefiguração, né? Prefiguração que é o método utilizado pelos pais apostólicos todos os tempos. O catecismo da igreja, a igreja católica, ela usa o método prefiguração, é o método dos apóstolos. Pega uma figura do Antigo Testamento e lê a luz do Novo, né? A luz do Novo Testamento, a luz do magistério. O magistério da igreja, também com a figura do bispo de Roma, que é o Papa, e com todos os bispos da igreja que fazem parte. Assim, foi desde os primórdios. Mesmo quando a igreja tinha a questão da pentarquia, as grandes, dos grandes bispados, episcopados, né, da igreja, São Pedro ele fundou 3 grandes comunidades eclesiásticas. Ele fundou a igreja de Antioquia, né, a primeira. Ele fundou também a questão da igreja de Alexandria, né, e a igreja de Roma, justamente com Paulo. Foi reafirmada a doutrina lá da igreja. Justamente foram martirizados lá, né, São Pedro e São Paulo. Está amplamente documentado. Isso aí até os caras que são ateus sabem que Pedro e Paulo morreram em Roma, né? Pedro de cabeça para baixo, martirizado. E Paulo foi decapitado, né? Como Paulo tinha documentação romana, o nome Paulo é um nome latino, o nome Saulo é um nome já mais hebreu, né? O pessoal acha que também, o pessoal confunde, acha que Paulo mudou o nome também, né? Paulo mudou o nome não, ele tinha dupla cidadania, né? Ao contrário que as pessoas acham, os romanos e os judeus, eles tinham relação muito antiga, viu? Tiveram relação muito antiga, desde a época dos Macabeus, a invasão dos gregos, né? Destruição do templo. Quem livrou a pele deles foi justamente os romanos também, né? O exército romano, que ajudou também, com armas. Pois bem, a prefiguração, aí a gente vai pegar as figuras antigas. A gente vai ver, Vinícius, que a Eucaristia,
Para nós católicos, o sentido da Eucaristia é o sacrifício de Cristo no Calvário. Ele fez a oferta antes de morrer na Quinta-feira Santa, né? Ele fez a Eucaristia justamente com os apóstolos. 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, né? Aí Jesus deu uma saída, né? Que eu já estava querendo vender a Cristo. Estava já com um demônio dentro do corpo dele. Saiu aquela noite. A gente vê que a questão do culto, tanto para os pagãos como o culto de latria, né? A gente vê que tanto para os pagãos como o povo judeu, o povo judaico, e para nós católicos, é um sentido de sacrifício. Mas não não aquele negócio, o sacrifício, a questão do custo, sacrifício e latria, é uma oferta, uma doação que a pessoa faz para aquela entidade que a gente acredita ser Deus, tem que ter a intenção, né? Tem que ter a intenção para saber o senhorio, o significado de Deus, dar toda a sua potência, o culto. E também tem que ter uma oferta, né? A oferta que a gente faz, né? Para Deus, né? A gente vê que desde Gênesis até o livro de Apocalipse, sempre teve essa prefiguração da Eucaristia. Vamos para Gênesis 3:21. A gente vê quando houve o primeiro pecado do mundo, o pecado que a gente católico chama de pecado original. Pecado original, né? Após a queda, a gente vê que Adão e Eva, eles se viram nus, né? Aí, para fazer, eles se esconderam de Deus, né? Ficaram com vergonha. E Deus fez para Adão e para sua mulher veste de pele, os vestiu. Aí já começou o primeiro sacrifício, né? Para cobrir o pecado, viu? O primeiro pecado original, Deus já matou um animal, deu a pele para Adão e Eva se vestirem, né? Agora vamos para Gênesis 4:4. Abel era pastor de ovelhas, né? Como a gente sabe. E ofereceu um primogênito de seu rebanho para o Senhor, e agradou. E Abel ofereceu apenas os frutos da terra, né? E Deus agradou o sacrifício de Abel, né? Justamente por quê? Porque foi que Deus agradou do sacrifício de Abel? Porque teve derramamento de sangue, né? Ele teve uma vítima, né? Uma vítima sem mácula. E a gente vê que desde daí, a gente vê que Deus sempre se agradou da questão de fazer uma oferta, né? Uma oferta daquela que a gente mais pode dar. A gente vê que para pagar o pecado, sempre teve que ter o derramamento de sangue. Sempre teve esse entendimento. Vou explicar aqui no quadro, porque eu acho que dá para... Eu acho que é Hebreus 9:22, né? Fala sobre... Se você quiser aproximar a sua câmera do quadro, pode ficar à vontade, viu? Aqui tá em casa. Sim. Acho que tá dando para me ver agora. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Pronto, beleza. Acho que agora tá só na sua. Vai lá. Sem derramamento de sangue, né? Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Sim. A gente vê que a carta de Hebreus explica bem isso aí, né? Uhum. Aí em Gênesis também aparece uma figura curiosa, Melquisedeque, né? Às vezes na missa a gente vê o padre falando isso aí, pegando essas referências. Quando a gente fala Melquisedeque, o rei de Salém, né? O rei da paz, significa, né? O Melquisedeque, ele ofertou o quê? Pão e vinho. Era uma prefiguração da ceia do Senhor, né? Com certeza. Por isso aqui, aí essa figura de Melquisedeque, na Bíblia é repetida no Salmo 109, versículo 4, e Hebreus capítulo 5, todinho, vai falar sobre ele. Essa figura de Melquisedeque, né? Que é a figura enigmática, figura de um protocristo ali, figura de Cristo. Mas não é Cristo, é uma figura de Cristo. A oferta que ele fez, o pão e vinho, né?
E é tanto que Abraão recebeu a oferta do pão e do vinho e deu o dízimo de tudo que ele tinha, né? Para ele ali. A oferta para ele. Sacerdote do Deus Altíssimo, né? Aí também a gente vai ver lá em Êxodo, né? A gente vê a figura da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, o sacrifício da Páscoa judaica, ela foi antecipada. Ela não aconteceu depois da travessia do Mar Vermelho, viu? E a gente vai ver lá em Êxodo, né? Aqui, marquei aqui no marca-texto. Foi a ordem dada para o Moisés, né? Escolher um cordeiro sem mácula, um cordeiro por família, e oferecer na Páscoa. O sangue dele você aspergirá na porta, nas molduras da porta, nas ombreiras, e quando passar a figura do anjo, aniquilar os egípcios, né? O anjo aniquilador, eles seriam protegidos, né? Teve esse sacrifício do cordeiro sem mácula. Isso virou uma tradição e um costume, virou uma tendência. A gente vê que aconteceu antes da travessia do Mar Vermelho, né? Antes dos ataques lá pro faraó, né? É a prefiguração da Páscoa. Basicamente, em toda civilização, quando se vai haver um sacrifício, se há o derramamento de sangue, né? Não só no cristianismo, né? Nessa época, né? Como em qualquer uma outra... É outra denominação, ao redor do mundo todinho. Se for pesquisar, se você for fazer Eu tenho um livro ali sobre antropologia. Uhum. Se você for pegar qualquer cultura do mundo, ela sempre vai trabalhar a questão do sacrifício. Até nas religiões africanas a gente vê isso, né? Com certeza. Ninguém adora, né? Ninguém adora seu Deus só cantando músicas ou bolando no chão. Faz parte também, né? Faz parte também. Justamente. Questão do salmo, você cantar um salmo, você fazer uma música, né? Música de exaltação, faz parte. Mas não é só isso. Se fosse cantar, se só apenas fosse cantar em direção a uma pessoa, por exemplo, se fosse adoração, grande parte das músicas do Roberto Carlos seria adoração para a mulher dele, né? Fazer de mulher. Com certeza. E eu teria que dizer que eu já adorei muito bebo no meio das festas aí que eu toco também, porque às vezes o bebo chega, toca tal música para mim, aí eu canto e... Pois é, porque além de vamos supor que fosse só cantar, né? Se fosse só cantar, ainda teria que haver aquela inclinação do coração, né? Isso, por culto de adoração tem que ter essas duas características, né? A oferta, a oblação e também a concepção de entendimento, né? A crença, né? Você entender. Eu estou ofertando isso para o meu Deus, né? Justamente, pronto, tem aquilo no coração, né? E os que nos acusam de fazer isso... Os santos, a gente não tem isso, né? A gente não vai dizer, ora, São Francisco fez um mundo, né? É o criador do mundo, do universo. Ninguém vai falar isso. E se a gente está cantando uma música para São Francisco ou Nossa Senhora... E se apenas uma homenagem, né? Justamente. É uma homenagem. É o culto de honra, né? Para adorá-lo, a gente ainda teria que ver ele como nosso Deus, né? E a gente não vê. Apesar de ter muitos aí que acho que tem a capacidade de sondar o coração da gente, né? Para dizer que a gente... coração, né? Tem que saber, teria que... E só Deus pode fazer isso, né? Sabe a verdade do nosso coração. Mas tem caras aí que parece que tem essa capacidade, né? E diz que a gente tá adorando. O coração dos outros, né? A intenção do próximo. Tem cara que diz também que... Como tem a questão da prostração também, né? O pessoal faz muita paçocada com a questão da prostração, né? Proskinel, em grego, né? A gente vê que na Bíblia tem... Todas as vezes que vai citar que uma pessoa adorou o outro, e aí se prostrou, ela vai citar, né? Quando é apenas honraria a pessoa,
a Bíblia, a própria Bíblia vai dizer, né? É o caso de Esaú e Jacó, Josué perante a arca, né? Se prostrou. Sim. Tem várias situações. A gente vê, aí o pessoal vão pegar lá a parte de Paulo, né? Como Paulo e Timóteo, né? Eles estavam, acho que na Grécia, né? O livro de Atos. Aí os caras se prostraram para ele. Aí os caras chamaram já Paulo de Saturno, o outro de Netuno. Duas divindades que são considerados deuses na Grécia, né? Aí é sacanagem. Aí o Paulo, não, meu filho, eu sou um homem igual tu, né? Faz sentido, né? Questão do bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro. Arão pegou os brincos lá do pessoal, como Moisés estava no monte, quando ele desceu, o povo estava dizendo, esse é meu Deus, né? Aí tá, o povo conscientemente está proclamando, né? Este é meu Deus. Né? Muito diferente. Aí já é diferente, tá? Eles ofertaram, né? Teve a oferta, né? Aquele bezerro de ouro, né? A gente vê que teve a oferta, que é o Êxodo 32, né? Fala sobre isso aí. Teve a oferta e o povo proclamou, esse é meu Deus. É adoração, né? Idolatria, né? Idolatria é isso. O culto de idolia é quando você faz um culto de adoração a Deus. Latria é o culto para outro Deus, né? A pessoa acha que tudo é... eu acho que tudo que o católico faz é idolatria, né? Não, Deus não divide a glória com ninguém, não sei o quê. Pai do Gênesis Apocalipse, Deus sempre escolheu pessoas, fez questão de usar pessoas em nome dele. A gente vê até para fazer a intercessão, Deus escolheu os mais justos, né? Não é todo mundo que pedia e era atendido, não, né? A gente vê que não era todo mundo que fazia uma oração, uma intercessão que era atendido, não. A gente vê que o povo ia pedir a Moisés, né? O povo ia pedir a Moisés. Ia pedir a Abraão, a questão de Abimeleque, né? Até na questão da oração, do bezerro de ouro, Moisés ficou 40 dias, meu amigo. 40 dias lá prostrado lá, pedindo clemência a Deus, né? Aí no final, é porque a gente tá falando lá do livro, mas acaba falando, né, cara? Então a gente acaba misturando os assuntos aí. A gente acaba, porque para esclarecer, né? A gente vê que Moisés, quando foi, Deus estava em fúria, estava virado, né? Aí quando Moisés falou assim, lembre-se de... Eu acho que eu vou Abraão... Eu te interrompi, meu Deus do céu, desculpa. Eu ia falar assim que vou colocar o nome da live para tema livre. Mas sim, pode seguir, desculpa aí. Continuando, então. É porque a gente misturou o assunto aqui para esclarecer a questão da idolatria, né, idolia. Mas continuando, né? Continuando o tema da Eucaristia, as prefigurações. Aí tem a questão do Cordeiro, né? Cordeiro Pascual. E a gente vê... E a questão da Páscoa judaica tem o mesmo sentido que a gente crê no catolicismo. Não só no catolicismo romano, mas nossos irmãos que não estão em comunhão mais com Roma, né? As igrejas ortodoxas, que têm origem apostólica, né? Tem autoridade também. A gente vê que a questão do sentido da fazer isto em memória de mim, né? A questão de fazer isto em memória de mim. O anamnese, é tornar presente, o culto tornar presente. A gente vê que a Páscoa judaica não foi feita só naquele momento da travessia, ou pós, ou depois, né? A questão da travessia da Judaica. Não foi feita só naquele momento, né? Eles continuaram a Páscoa até hoje, né? Só não tem o sacrifício mais no templo, né? O sacrifício judaico não tem mais. O cordeiro, né? Que eles fazem, como eles fazem antigamente.
Eles têm só a oferta de pão, as coisas, beber o vinho, e fazer as orações, cantar os salmos, aquela mesma coisa que Jesus fez na Quinta-feira Santa. Só que Jesus já modificou o sentido, né? O sentido que ele colocou para ele ali, figura da expiação dele, né? A cruz. Aí a gente vai ver que tem outra figura de prefiguração, da questão do sacrifício do pão, né? Do Antigo Testamento, que é a questão do maná, né? Maná no deserto. Sim. Você saiu da live? Não, é porque eu tô só tentando aqui organizar aqui, tá meio ruim hoje aqui para mim colocar aqui o pedestal, o suporte que eu colocar o celular quebrou, o celular fica só querendo deslizar, eu desliguei a câmera aqui só enquanto mas pode dar segmento, tô ouvindo aqui. Pois é, Vinícius, tem outra prefiguração que é que a gente utiliza, que é a Sagrada Tradição, a interpretação, entende? Prefiguração para o sacrifício de Cristo, eucarístico, está lá em Êxodo 16, né? A gente vê que durante a travessia no deserto, o povo ia reclamando ali do que eles tinham comido lá no Egito, né? Daquelas carnes que eles tinham lá. Eles estavam vivendo como escravos, mas como tinha uma variedade de comida muito grande, eles sentiram falta dos alimentos, né? Eles preferiram ser escravos no Egito do que ser livres, né? Que seguir o destino que Deus ia dar para eles, né? A terra prometida, juntamente com Moisés. Por essa desobediência que eles fizeram lá na travessia, essa travessia, eles ficaram tendo várias punições. É a questão das cobras que picaram ele, né? As cobras que picaram ele, aí teve aquela... Moisés Deus mandou fazer a serpente de bronze. Eu, quando eu olhava para a serpente, ia ser curado da picada da cobra lá. Mas eles passaram 40 anos penando no deserto, pela desobediência que eles iam fazendo, né? É aquele negócio, os que eram obedientes, Deus ia preservando na vida deles, e os que não tinham obediência, iam sendo punidos, né? E durante essa travessia no deserto, eles passaram 40 anos comendo maná, né? Era o pão que caía do céu. Aí o maná era uma prefiguração da Eucaristia, né? Tanto que Jesus vai falar lá em João capítulo 6, né? Vai falar, eu sou o pão que desceu do céu, né? Não como o maná que caiu, que que Deus deu para vocês no deserto. Ele fala, sempre Deus vai trabalhar com essa pedagogia, com essa figura, essa prefiguração. Às vezes as pessoas querem interpretar a Bíblia de maneiras... tem que falar o grego, não sei o quê, tem que saber hebraico, original. Aí os cabos estudam isso aí, faz faculdade de todo jeito aí para tirar cada interpretação doido, mano. A gente vê que os apóstolos, até o próprio Cristo, eles sempre utilizaram a prefiguração como uma figura do Antigo Testamento para o Novo, né? Ia se cumprindo, né? E sendo que o Antigo Testamento nem sequer é do original do hebraico, né? Como muitos dizem, né? Não sei o que original do hebraico, né? Já que na época desses ocorridos, nem sequer existia ainda o hebraico, né? Isso. Pois é, ainda tem também esse porém também. Verdade. Essa figura, esse pão, esse maná, né? Depois, posteriormente, quando foi feito o templo, até no tabernáculo, ele foi colocado na arca, né? Juntamente com a vara de Arão, né? E as tábuas da lei, né? Você vê como o maná era importante para o povo de Israel, né? Esse maná já era uma figura que Deus estava mostrando ali para o novo pão, né? Que seria ofertado, né? Que é a Eucaristia. Ele fez na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa. E a gente vê que tem a figura do pão, né? Tinha a figura do pão que caía do céu, e também tinha as codornizes, né? Que era tipo eram umas codornas, né? Tipo umas codornas, né? Eram uns pássaros que caíam do céu e eles pegavam e cozinhavam isso. Eles usavam, né? Comia, né?
a figura do corpo, né? A gente vê que Deus sempre trabalhou com... sempre ele usava, quando ele ia fazer uma coisa, ele sempre fazia, ele ensinava antes, né? Daquelas figuras, né? A figura do maná foi 40 anos, né? 40 anos eles comendo um pão, caiu do céu, né? Aí, prosseguindo aqui, a gente vai para as profecias. Agora vamos para a profecia. Se eu marquei aqui na Bíblia aqui. Agora vamos lá para... Agora vamos para a profecia, vamos para as profecias. É a profecia de Miqueias, né? Miqueias ele vai fazer a profecia do nascimento do novo Messias. Ele vai... Aí está citado em capítulo 5, né? Livro de Miqueias, profecia de Miqueias. É Miqueias 5, versículo 1, né? Capítulo 5, versículo 1. Aí vai falar um pouco aqui sobre a profecia. Mas tu, Belém Efrata, tão pequeno dos clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado o governador de Israel, surge a origem remota dos tempos antigos, os dias do longínquo passado. Para a gente entender mais o significado disso aqui, essa profecia vai acontecer, vai ser citada por Mateus, né? Mateus escreveu o Evangelho, segundo está no livro de Eusébio de Sazaré, a primeira versão do Evangelho de São Mateus, ele foi escrito intencionalmente para os judeus, né? O povo dele, né? Depois os copistas escreveram em grego, né? As versões, várias cópias, né? Os originais não existem mais, né? Apenas citações. Os pais da igreja escreveram. Aí, para a gente entender o sentido da Eucaristia também, essa profecia ela vai se encaixar muito bem, porque quando a gente vai estudar o sentido da terra aqui, Belém, o significado de Belém significa terra do pão, viu? Aí faz essa conexão também, viu? Belém significa terra do pão. Qual foi o pão que nasceu lá? Nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser citado lá em Mateus, capítulo 2, versículo 6, né? Justamente os reis magos, Vinícius, eles se basearam nisso aqui, viu? Tanto que São Mateus vai dizer, está sendo cumprida a profecia. Quando Mateus vai escrever, sempre ele fala isso. Está se cumprindo a profecia. Aí os reis magos, como eles estudavam as profecias, né? A expectativa do Messias, nascimento do Messias, eles, justamente por essa profecia aqui, pelo intuito deles, ele foi bater lá, né? Na manjedoura, né? Aí justamente isso aqui dá mais sentido à Eucaristia e o significado que Cristo ia dar a si mesmo, né? Continuar se perpetuando na igreja, né? Justamente, é tão interessante, Matheus, que justamente Jesus, ele ficou... O Beval está esquecendo meu nome. É Vinícius. Eu tô lembrando é muito nome que a gente esquece. Porque é muito nome para citar aqui, aí dá confusão. Pois bem, Vinícius, é tão interessante essa questão da terra do pão, Belém, né, que Jesus nasceu, é uma prefiguração da Eucaristia, que queria se ofertar para a igreja, para os apóstolos, para se perpetuar, não estivesse mais de forma corpórea ali, transfigurado, né, de forma gloriosa, a maneira de estar com a sua igreja, né, perpetuamente. Justamente na manjedoura que ele ficou, ó. Manjedoura que é o lugar onde é o coxo, onde os animais se alimentam, viu? Aí tem mais esse significado aqui também. É interpretado pelos pais da igreja. Aí tem outra profecia que vai falar sobre a questão
do sacrifício perpétuo, né? Assim como a gente tem na Igreja Católica, a missa é todos os dias, né? Não é só no domingo. Domingo é o dia mais glorioso, que dá o sentido do renascimento de Cristo, né? Da ressurreição, né? O dia mais importante para nós católicos é o domingo. Justamente por ser o dia glorioso que Jesus ressuscitou, né? Se cumpriu a todas as profecias da vitória de Cristo. O sacrifício judaico, né? Ele tinha sacrifício de expiação de pecados, ele tinha sacrifício para várias coisas, né? Várias expiações, para traição, para roubo. Cada vez que você cometesse um pecado, você ia lá no sacerdote, o sacerdote fazia um tipo de expiação para cada tipo de pecado. A gente vê lá em Levítico. Mas a grande oferta para o povo judeu era a Páscoa judaica, né? Era uma vez por ano, o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, né? Era uma vez por ano. Aí já para nós católicos, a nova Páscoa de Cristo é todos os dias. Os santos da igreja e os primeiros bispos da igreja, eles sempre citaram. A gente vai ver em Didaquê, na Didaquê, e a gente vai ver também Justino Marte citando isso aqui. A gente vai ver Santa Helena de Lyon, no livro Contra as Heresias. A gente vai ver Cirilo de Jerusalém, Santo Efrem, e vários santos da igreja, Santo Hipólito de Roma. A gente vai ver Santo Ambrósio, Santo Agostinho, todos os bispos da igreja primitiva, eles vão citar esse versículo aqui, essa profecia de São Malaquias, né? Malaquias. Primeira profecia de Malaquias 1, versículo 11. Porque do nascente ao poente o meu nome é grande entre as nações. E em todo lugar se oferecem em meu nome o incenso, sacrifícios e oblações, para que assim seja grande meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 12, versículo 12. Porém vós o profanais quando diz que nessa mesa do Senhor está manchada. O que se oferece é um alimento comum, viu? Essa profecia de Malaquias aqui, ela é muito citada os pais da igreja. Porque profanás quem diz que a mesa do Senhor é um alimento comum, viu? Isso aqui eles defendiam para a Eucaristia. A gente vai ver vários santos da igreja, a Didaquê, São Justino, Santa Helena de Lyon, Santo Efrem, Santo Agostinho, Santo Ambrósio de Milão. Eles vão citar muito essa profecia de Malaquias justamente para defender a Eucaristia diária e para reafirmar que o corpo e o sangue de Cristo, nas espécies de pão e vinho, são verdadeiros, né? Tanto que São Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11, 27, né? Quem tomar isso aqui como uma coisa vulgar vai ser julgado, né? Agora vamos lá para os evangelhos sinóticos, eles vão repetir, né? Isto é meu corpo, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Vai ser repetida a mesma coisa. Eu vou usar, como os três evangelistas, eles vão falar a mesma coisa, né? Isso é o corpo, nova eterna aliança, né? Que será ofertado por vós. Vou usar aqui de Lucas, Evangelho de Lucas. Vou citar Evangelho de Lucas 22, né? Versículo 14. Chegando ao que foi a hora que Jesus pôs-se à mesa,
com ele os apóstolos, disse: tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, antes de sofrer, pois vós, digo, tornareis a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice, distribuí entre vós, pois vos digo, não tomará beber o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças, partiu, dizendo: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse é o cálice da nova e eterna aliança, e um sangue que é derramado por vós. Bem, pois bem, eu vou focar aqui no... Esse é o corpo e o meu sangue, né? Jesus está afirmando aqui, usando o verbo imperativo, vai dizer que eles vão comer da oferta do pão e do vinho. Quando Lucas vai citar isso aqui, fazer isso em memória de mim, né? Aí que começa a interpretação diferente, né, Vinícius? A questão da memória. Porque o sentido da memória aqui, na escrita grega, existe dois significados para memória. Existe o anamnesis, que é tornar-se presente, né? Tornar-se presente. E o mineumo. O mineumo é uma pequena memória simples, né? Aí quando a gente fala na missa que esse sacrifício de Cristo é atualizado no Calvário, as pessoas maldosamente utilizam dizendo que os católicos estão matando Cristo outra vez, né? Como você já é cansado de a gente ouvir isso aí, né? Sacrifício da missa, que a gente utiliza esse termo. Mas é justamente nesse significado aqui que a gente está atualizando o Calvário, tornando presente. Assim como os judeus atualizavam a Páscoa da travessia do Egito, nós católicos atualizamos o Calvário de Cristo todos os dias na missa, mas de forma incruenta, né? Cristo não sofre mais, como está lá em Hebreus, né? Esse sacrifício é ofertado de uma vez por todas. O sacrifício da cruz ficou de maneira histórica naquele momento. Agora, a atualização foi uma ordenação que Cristo deixou na igreja, dos apóstolos, para fazer isso em memória de mim, ou seja, ele estava ofertando ali antes de ser crucificado e tornando aquele culto, assim como teve no Egito, na travessia do Egito, na Páscoa judaica. Foi antecipado também o sacrifício do Cordeiro, e o Cordeiro de Deus também foi antecipado, do mesmo jeito. É a mesma fórmula. A questão de memorial. O memorial aqui é atualizado. Não é a memória passada, é 7 de setembro, né? É 7 de setembro, é Natal, é Ano Novo, é dia de Tiradentes, né? Isso aí é memória simples. Não é memorial cultual, questão de culto, né? Cultual é o que os judeus faziam e que nós católicos fazemos. Não só nós católicos, todos os ortodoxos também, que é separado da Igreja Católica, eles têm esse mesmo significado. Eles entendem como presença real, atualização do sacrifício de Cristo, Calvário. A gente vai ver que o termo memória, tem aqui anotado, que é o sentido de mineumo, né? Aqui, as anotações que eu fiz aqui. O termo mineumo, lembrança, ele vai ser utilizado em Mateus 26, 13. Em Mateus 16, 9. O termo mineumo, né? Lembrança, né? Vai ser utilizado pela Escritura na multiplicação dos pães e também na questão do perfume, da mulher do perfume. O termo mineumo. Agora, o termo anamnesis, ele vai ser citado todas as vezes que está citado, fazer isso em memória de mim. Esse é meu corpo, esse é o meu corpo, esse é meu sangue, né? Toda consagração que é citada na Bíblia, em todos os evangelhos, nos 3 evangelhos, no Evangelho de São João também, esse é meu corpo, fazer isso em memória de mim, está usado o termo anamnese, que é tornar-se presente. Esse é o termo grego, definir a atualização do sacrifício.
Aí a gente vai partir agora para a questão do Evangelho de João. Evangelho de João. Mas então, se fosse, só volta na questão aqui do Anamnese. Então, se fosse, tipo, falar na própria tradução grega, então estaria escrito como lá? O termo? Tipo, estaria escrito... Não, mas tipo assim, estaria escrito, tipo assim, ó, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, torne esse sacramento presente, algo assim, mais ou menos, estaria... Isso, é tornar presente. É porque eu tinha notado aqui, tinha notado também, a Páscoa judaica, eles usam um termo de memorial também, atualizado, viu, Vinícius? Sim, porque eu me esqueci foi colocar o nome, cara. Eu tenho um livro aqui sobre a questão grega, né, o termo grego. Mas agora o termo hebraico de atualização, sacrificial, aí isso aí eu esqueci de anotar. Mas isso aqui é o mesmo sentido. Todos os pais apostólicos falavam grego, eles faziam essa conexão, né? Questão sacrificial atualizada. Sim, entendo. Aí tem esses dois termos, viu? Quando vai falar de memória, tem o mineumo, a lembrança simples, e o anamnese, tornar-se presente, atualizar. Perfeito. Pode entender aí? Deu para entender, sim. Então. Aí tem no Evangelho de João também, a gente tem dois termos também que eles se relacionam para entender a questão de comer o corpo e comer o pão, né? Comer o sangue, né, no caso. E a gente vai entender, quando a gente entende esse termo, a pergunta e a resposta, né, dos cafarnaítas, a gente entendendo isso aí, a gente vai entender por que foi que eles fugiram, né? No João 6, a gente entendendo os termos aí, essas duas palavras-chave que é utilizada na resposta, na pergunta deles, sentido alegórico, na resposta de Cristo, sentido literal. Vai ser utilizado dois termos. Vou colocar aqui no Evangelho de São João, capítulo 6, né? A gente vai ver aqui esses dois termos aqui e a gente vai entender o discurso do pão do céu, do pão da vida, né? Aqui, olha só. É João 6, né? Então, esse capítulo 6 é um capítulo muito grande. Ele tem 70 versículos. O capítulo 6 é muito grande. Ele começa... Para você ver que Deus sempre ele trabalha tem uma forma pedagógica de ensinar, né? Ele não ensina... Tudo que ele faz, até uma cura que Deus fazia no Evangelho, ele não fazia nada à toa, não. Todos os sinais que Deus fazia ali, ele dava um sinal externo os apóstolos e para as pessoas que estavam seguindo ele, um sinal interno, né? Ele curava por dentro e por fora. É assim que funciona o sacramento, como a gente entende na Igreja Católica. É uma graça invisível, um resultado visível, né? Bem, o capítulo 6, ele começa, Jesus Cristo, ele chega na Galiléia, perto de Tiberíades, aí ele faz a multiplicação dos pães, né? Ele faz a multiplicação dos pães. Então, os 12 apóstolos fazem aqui a multiplicação dos pães e dá para o pessoal comer, né? A oferta, né? Dos pães. Distribui ali na cesta, nas 12 cestas, com os 12 apóstolos ali, dá para o pessoal comer. É tipo uma preparação, né? E a gente vê que até o que sobrava na cesta era colhido, né? Os fragmentos de pães, né? Ele não desperdiçava, né? É o que a gente faz na missa, né? Quando sobram pequenos fragmentos da hóstia consagrada, que hóstia significa vítima, né? O pão asmo que é feito na Igreja Católica, ofertado, o corpo de Cristo. A gente vê que também
A Igreja Católica tem grande zelo, né? Não deixa sobrar um fragmentozinho do corpo de Cristo. A gente vê que Deus fez a mesma coisa aqui, ó. Quando ele faz a multiplicação dos pães, né? Manda os apóstolos ter todo cuidado. Não sobrar nem um fragmentozinho de pão, deixa cair no chão, não. Já é uma forma pedagógica de mostrar o zelo, né? Com as coisas de Deus, né? Milagre que ele fez ali. Igual um tempo desse tinha um cara dizendo assim, mas por que que na igreja o padre não dá mesmo pão pro povo? Porque quando foi no tempo de Jesus Cristo foi pão. Aí eu expliquei para ele, não, é porque ali, quando é consagrado, meu querido, ali já não é mais o pão, é Cristo. Aí você já pensou ficar ali derrubando um monte de partícula no chão? Isso é perigoso até com pão ázimo. É por isso que tem muita gente que às vezes critica a postura dos tradicionais, mas é a mais correta, de comungar de joelhos, se puder, e Na diretamente boca, né? na boca, não pegar. Isso. Que é para justamente evitar as profanações. Eu vi até profanações, né? Questão de o cara colocar ali e. Ou você vê, por exemplo, os satanistas, né? O cara vai pra missa só fazer isso. Coloca na boca, aí vai, sai da igreja, vai levar lá pro ocultismo, né? E vai fazer lá um monte de blasfêmia, né? A gente vê que até o satanista crê, né? Por mais que ele seja escroto, né? E fazer isso aí depois, tratar de forma vulgar, mas claro, né? É um pecado mortal que ele tá fazendo, né? No dia do juízo final, quando ele tiver passado essa vida para outra, aí ele vai pagar caro, viu? O negócio é sério. Vai, um padre uma vez falou que nos Estados Unidos eles pagam, parece que não sei se é R$ 5.000 para Pegar, né? para alguém pegar, é algo mais ou menos assim. E o padre disse que é uma vergonha, porque enquanto muitos satanistas têm essa convicção de que ali é o corpo de Cristo, tem católico que às vezes fica duvidando. O satanista acredita mais do que o próprio. Os caras realmente eles têm plena convicção, eles não vão lá à toa, não, viu? Não, Tem não. plena convicção. Quando eles querem roubar o corpo de Cristo para profanar, eles não vão nas seitas protestantes, eles vão na igreja católica. Vão bater lá. Pois é. Se fosse uma coisa simples, eles não iam lá, né? Se fosse um teatro, como o pessoal fala. É. Justamente. Pois bem, continuando aqui o tema da Eucaristia, a gente vai ver que Deus faz essa preparação, né? Preparação da multiplicação dos pães. Depois ele faz o discurso. Depois ele vai começando o discurso de forma literal. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu, né? Versículo 41. Perguntaram. Começa aqui, rapaz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Com essas palavras, os judeus começaram a discutir. Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Né? Jesus tinha falado já de maneira literal aqui, né? Eles entenderam. Os cafarnaítas entenderam aqui. Como pode Jesus dar a sua carne? Então Jesus disse, afirmando realmente, em verdade vos digo, se não comerdes esse pão, o Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Jesus, eles estavam murmurando, Jesus reafirmou o seu discurso. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, né? Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Está falando o valor da Eucaristia e da unidade. Assim como o Pai me enviou e vivo, e eu vivo para ele, assim também aquele que come minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná, que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. O discurso aqui é matador, viu?
Aí, continuando. Tal esse foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. A reação dos discípulos. Muitos dos discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Justamente esse termo aqui, como Jesus falou, do questionamento dos cafarnaítas, Jesus utilizou dois termos aqui. Eu coloquei até no quadro aqui, porque a imagem está muito distante, né, do celular. Tô só organizando um negócio aqui. A câmera tá desligada a minha aqui, mas eu tô lhe ouvindo, viu? Pode ir falando. Sim, eu tô ouvindo aqui. Pois bem, o discurso dos cafarnaítas, eles perguntaram sobre comer o pão, não, comer o corpo e o sangue, né? Eles perguntaram usando o termo pagem, em grego, né? O termo metafórico. E Jesus respondeu, afirmando: em verdade vos digo. Ele usou o termo: quem comer deste pão, quem comer do sangue, quem comer do corpo, beber do sangue. Ele usou o termo trogo, do grego, né? Ou seja, eles perguntaram de forma metafórica, os cafarnaítas, e Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, respondeu. O verbo trogou, que significa mastigar, rasgar e triturar. Ele falou de maneira literal. Eles perguntaram pagem, e ele respondeu trogou, de maneira literal. E o discurso, aqui foi o discurso verdadeiro, verídico. Uhum. Utilizando esses dois termos aqui, é irrefutável. Questionamento ou entendimento dos pais da igreja. Porque todos eles entendiam grego, né? Justamente os que fugiram foram os que não creram na presença real de Cristo. No pão e no vinho, né? O corpo e sangue. Transformação nas palavras de Deus. Quando ele dá a bênção e consagra, né? Perfeitamente. Justamente esse capítulo 6 do Evangelho de São João é um dos capítulos mais questionados da história. Para todas as pessoas que não acreditam, né? Na presença real de Cristo na Eucaristia. A consagração do sacerdote ali. A gente vê que até os apóstolos ficaram assim, meio também cabaleados, né? Mas justamente, como sempre, né? Pedro, a figura de Pedro, né? Só tu tem palavras de vida eterna. Como sempre o Papa, né? A figura de Pedro ali, a liderança, falou por todos, né? O príncipe dos apóstolos falou por todos, esse discurso aqui, os cafarnaítas. Citando a curiosidade sobre esse discurso de Jesus dos cafarnaítas, juntamente com os apóstolos, né? A gente vê, ministro, que tem um escritor que eu gosto muito, que ele fala, né? É o Chesterton. Já falei para você dele. É um ex-anglicano que se converteu ao catolicismo. Depois que ele começou a estudar a história eclesiástica. Ele viu que o anglicanismo era uma barca furada, né? E era um cara altamente intelectual, um escritor respeitado na Inglaterra, pelos britânicos, né? Tem vários livros, tem o Ortodoxia, tem uma porrada de livros, esse cara é muito inteligente. Um dos melhores escritores que tem no século XIX por XX, o Chesterton. Ele diz que os descrentes, os hereges, aqueles que não gostam da igreja, ele diz assim, o Chesterton, eles não acreditam no sacramento porque é bom demais para ser verdade. Né? É uma frase que eu gosto muito do Chesterton dessa. Os hereges não gostam do sacramento porque é muito bom para ser verdade. Essa frase do Chesterton é muito boa. Gosto muito. Continuando esse mesmo discurso, né, do João 6, discurso do pão da vida, e a gente vai ver que a única vez que se repete na Bíblia 666 é justamente nesse capítulo, né? Capítulo de João. Capítulo de João vai falar, João 6, versículos 66. Vai falar: desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com eles.
A única vez que aparece o 666 é justamente no discurso da Eucaristia. Captou, Vinícius? Você pode repetir novamente o que você falou? É porque tinha A cortado aqui. única vez que aparece na Bíblia, o discurso do anticristo é no versículo do 666, versículo 6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Se saíram de Jesus, porque não acreditaram na Eucaristia. Entendeu? Agora entendi. O versículo 666, 6,66, foi justamente nesse capítulo aqui. Aham. As pessoas que se afastaram de Deus não creram, né, na Eucaristia. Agora a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, depois a gente vai ver aqui já a igreja, o decorrer da igreja, né? Depois a gente vai para Coríntios para encerrar. Aí Atos dos Apóstolos. Aqui já tem na prática da igreja, que a gente vai ver, durante a história da igreja, a gente vai ver que a prática de dar a consagração, né, do pão e do vinho, do corpo e do sangue, a gente vai ver que não é obrigatório, desde o período apostólico, na igreja primitiva, pelas dificuldades que era feita a Eucaristia, no caso, a Santa Missa, para a gente. A Santa Missa é um termo utilizado por Santo Ambrósio, depois Santo Agostinho, utilizar a missão apostólica, né? É um termo utilizado por Santo Ambrósio, do culto. A gente vai ver que a oferta só de pão já tem aqui nos Atos dos Apóstolos. Atos 2, versículo 42. Preservaram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, e em comum, na fração do pão, nas orações. A fração do pão, né? Que já esse termo aqui não era uma comida cotidiana, isso aqui já era a Eucaristia. Você vai ver que todos os pais da igreja, eles vão apontar, toda vez que tem fração do pão, já é referindo ao culto. Vai falar já no versículo 46, novamente. Unidos frequentavam todos os dias o templo, partindo o pão nas casas e tomavam comida com alegria e singeleza no coração. Agora tem Atos 20. A gente vai lá para Atos 20, vai reafirmar a mesma coisa. A igreja aqui no Atos dos Apóstolos, fazendo a Eucaristia. Atos 20, isso aqui foi lá em Trode, né, São Paulo. Na cidade de Trode. O primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, né? Estavam todos reunidos num partir do pão. Paulo havia de viajar no dia seguinte. Conversava com os discípulos. O primeiro dia da semana é domingo, né? Aqui para os adventistas é terrível de ouvir. Fração do pão no domingo, né? Aí, em Atos dos Apóstolos, tem outro ato que acontece já no final, quase no finalzinho lá, no Atos dos Apóstolos, que tem outra Eucaristia, que é lá na viagem que eles fazem, Paulo faz para Roma, né? Que acontece uma tempestade. Eu já vi vários discursos, até mesmo culto protestante, falando sobre essa viagem, né? Claro, o cara vai dar até pregador católico falando sobre esse capítulo aqui, né? Capítulo 27. A viagem de Paulo vai para Roma e tem um naufrágio, tempestade e naufrágio. Aí tem aquela turbulência num barco e tal. Aí o cara vai fazer um discurso ali, um pregador, e vai pegar esse versículo aqui, esse capítulo 27, do Atos dos Apóstolos, e vai fazer um discurso, olha, Deus segurou e tal, protegeu o povo.
O povo fez a provação durante a tempestade e sobreviveram porque tiveram fé. Mas uma das coisas que as pessoas vão falar nesse capítulo aqui é que depois da Eucaristia, ou seja, do culto, né? Do culto eucarístico, as pessoas estavam 14 dias sem comer, viu, Vinícius? Se a pessoa for ver ou estudar esse capítulo 27 aqui, vai ver que os tripulantes do navio estavam 14 dias sem comer, em alto mar. E justamente foi quando Paulo fez a Eucaristia dentro de um barco, né? A fração do pão dentro de um barco. Os cabos não ficaram mais com fome. As pessoas, está aqui no capítulo, no versículo 35, vou ler aqui. Tendo disto, tomou o pão e pronunciou a bênção, na presença de todos. Isso aqui é Paulo, né? E depois partiu. E começaram a comer. Aí, capítulo seguinte, capítulo 26. E todos cobriram com ânimo e puseram-se igualmente a comer. No navio eram 276 pessoas, perdão. 276 pessoas. Estavam 14 dias sem comer. Aí comeram o pão sagrado por Paulo, reafirmaram as suas forças e sobreviveram à tempestade e até o naufrágio. Chegaram todos com vida à beira da praia. Então você vê o poder da Eucaristia, viu, Vinícius? Isso aqui é mais um relato. Oi? Com certeza, viu? Você vê que as pessoas estavam 14 dias sem comer durante a tempestade, né? Chegar em Roma, na ilha de Malta, eles pararam. E graças à Eucaristia, que é o pão sagrado que Deus deixou, os apóstolos, essas pessoas todas sobreviveram, chegaram todas com vida à beira da ilha de Malta. Essa interpretação aqui eu tirei dos pais apostólicos. Comentário, quando eles fazem homilia, né? Tem vários pais apostólicos que citam essa viagem de Roma, de Paulo, e o sentido por que foi que o pessoal sobreviveu essa turbulência. Depois da Eucaristia, né? Você vê o poder da Eucaristia, para quem tem fé, crê. Eu me lembrei até da história daquela... Eu não sei se ela foi canonizada ou é uma beata, que era do Brasil, né? Que ela sobrevivia só à base da Eucaristia, que ela não comia, nem bebia. Acho que foi aqui no Brasil, né? Isso. Eu só não me lembro o nome dela agora. Você contando aí me remeteu a essa história. Isso. Então, utilizando aqui o Apocalipse, né? Reafirmando aqui o sentido. Reafirmando o sentido do culto pra gente. A gente vê que São João, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, ele foi arrebatado em êxtase a um domingo, né? Já é outro significado do que São João começou a ter a visão, a revelação do Apocalipse no domingo, né? Afirmando a nossa doutrina da crença do domingo. Aí as pessoas vão dizer, não, Jesus, o sentido como diz lá o Hebreus, no livro de Hebreus, a carta de Hebreus, diz que Cristo foi crucificado e de uma vez por todas, né? E acabou, esse negócio de fazer sacrifício aí é maluquice, não sei o quê. É engraçado que São João, no capítulo 5, ele vai ver o cordeiro imolado, né? Para quem estuda a história eclesiástica, vai ver que o livro de Apocalipse ele foi feito entre 90 depois de Cristo até 110, né? Tem esse cálculo aí que os historiadores e os autores eclesiásticos eles fazem essa datação, né? Esse período aí. A gente vai aqui pro
O pessoal tem um medo grande do livro de Apocalipse, né? Mas a Igreja Católica tira toda a doutrina de santos, a doutrina do culto, né? Do culto eclesiástico celestial, todo no livro de Apocalipse. Apocalipse 4 aqui, a gente vê várias cenas aqui que acontecem, questão do cordeiro imolado, o incenso, né? A oração dos santos, né? A intercessão da igreja triunfante e militante na terra, né? A militante na terra com a triunfante, né? E a padecente, que é as pessoas que precisam da purificação, né? Capítulo 5, versículo 6. Isso aqui é São João vendo, né? A visão dele. Eu vi no trono 4 grandes animais, no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como se fosse imolado. Ou seja, sacrifício atualizado, né? Ele viu a liturgia celeste, no céu glória, ele viu o cordeiro imolado, né? Novamente. Anos depois, né? Aconteceu tudo, a perseguição e tal. Ele viu de novo, né? Agora vamos lá para Coríntios, carta aos Coríntios. 1 Coríntios 11. Essa aqui é mais outra afirmação que Paulo vai fazer do valor da Eucaristia, né? É muito utilizado na missa, né? Esse capítulo 11 aqui, a gente utiliza muito na missa católica. Eu recebi de vós que o Senhor transmitiu a noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar as graças, partiu e disse: este é meu corpo, que entregue por vós, fazei isto em memória de mim. De novo, anamnese. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice da nova eterna aliança, do meu sangue. Todas as vezes que beber, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comer do pão, beber do cálice, lembrais a morte do Senhor, até que ele venha, de novo. Sentido sacrificial de novo, né? A gente vê que a Eucaristia, a ceia do Senhor, é um sentido sempre atualizado. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Isso aqui Paulo está afirmando, né? Todo aquele que comer do pão ou beber do vinho, ou seja, um dos dois que você beber, né, indignamente será culpado do corpo do Senhor. Aí ele manda examinar e tal. Ele vai falar de novo no capítulo 29. Aquele que come sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Como é que um pão de padaria, como o pessoal diz, tem esse poder, né, Vinícius? Como é que um pão tem poder de condenar os outros, né? Se comer indignamente. Se isso aqui não for a presença real de Cristo, meu amigo, você pode dizer que acredita em outra coisa além de Jesus. Não tem pra onde correr. Não. Aqui não tem pra onde correr, velho. Como é que o cara toma um pão e é condenado, né? Pois não tem como. Esse argumento deu para como é que eu posso dizer, cortar o mal pela raiz, né? Só não entende mesmo quem não quer. Só não entende mesmo porque tá muito claro. É muito claro, é muito claro. Então tem mais algum outro da Bíblia? Tem um bom aqui que eu gosto também, que ele fala, ele dá um pouco o sentido da nossa, que a gente faz na missa, né? É o discurso é o discípulo de Emaús, que é Jesus aparece depois de ressuscitado, né? O discípulo, que acontecer toda a crucificação de Cristo, e ele tinha ressuscitado, e vem 2 discípulos dele caminhando, né? Eu gosto muito desse Lucas 24, né? Começando aqui. No mesmo dia, Lucas 24, começando do 13 aqui, discípulo de Emaús.
No mesmo dia, dois discípulos caminhavam para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando um com o outro, tudo que tinha passado. Então iam conversando, discorrendo. O mesmo Jesus se aproximou deles e caminhava com eles, mas os olhos deles estavam vendados. Não o reconheceram. Perguntou-lhes: do que está falando no caminho? Por que estão tristes? Um chamado Cleofas respondeu-lhes: é tu, por acaso, um forasteiro em Jerusalém? Não sabe o que aconteceu esses dias? Perguntaram-lhe. Depois foi e disseram-lhe a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, hoje, terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro, antes de seu corpo. Voltaram dizendo que tiveram visão de anjos, os quais asseguraram estar vivo. Alguns dos nossos sepulcros se acharam, como das mulheres tinham dito, mas com eles mesmos virão. Jesus disse: ó, gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em que anunciaram os profetas. Isso aqui é o que a gente faz na missa, né? Anunciação dos profetas, os salmos. Falou os profetas: porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória. É o capítulo 20, versículo 27. E começaram por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicando, né? A liturgia. E acharam de todas as escrituras, explicando-lhes o que dele se falava todas as escrituras. Aproximaram da aldeia para onde eles iam e fez que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-se a parar. Fica conosco, já é tarde, já decaía o dia. Entrou então com eles. Aconteceu, estando sentado à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu. Então, eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Não é interessante? Os cabras só conheceram Jesus depois de comer a Eucaristia. Jesus desapareceu à vista deles, né? Que foi que ficou no final? Apenas a oferta do pão, né? A presença de Cristo, os discípulos de Emaús, Cristo foi, desapareceu dos olhos dele, e depois que ele tomou o pão, a presença de Cristo ficou com eles no coração, nos olhos, na sua mente. Essa é mais uma reafirmação do poder e da verdade da Eucaristia, da fração do pão. Jesus nos discípulos de Emaús. Muito bom. Se você quiser acrescentar aí a patrística aí para encerrar. Como é que é? Se você quiser encerrar com a patrística aí, alguma coisa, sei lá. Da patrística eu trazer algumas citações aqui de cabeça, mas acho que eu não me lembro de quase nenhum. Mas tem São Justino de Roma, né, que fala, né? Não recebemos não recebemos esta bebida como bebida ordinária, né, que ele fala, né, como bebida comum, né, e sim como o sangue de Cristo. Não recebemos também o pão como pão comum, e sim como o corpo e sangue de Cristo. Aí fala que tem que ser batizado para poder receber, né. Isso. Tem também
Gente, para quem estiver assistindo, só lembrando que é de cabeça aqui que eu tô buscando, hein? Por isso que eu tô aqui gaguejando um pouquinho. Deixei meu livro em casa. Aí tem também lá Santo Inácio de Antioquia, né? Que já falava que ali é o corpo de Cristo, né? Também. Eu acho que um dos mais importantes que a gente pode ter, falando a respeito da patrística, é Santo Inácio de Antioquia, né? Já que foi Isso. discípulo direto do apóstolo João, e o apóstolo João não iria ensinar para ele de forma errada, né? Como muitos aí nos acusam de ensinar a Eucaristia de forma errada. Adulterado. Justamente. Então, eu acho que eu não vou nem me alongar muito na questão da patrística, já que você já trouxe muitas citações bíblicas, isso que é importante. Claro que a patrística é muito bom para quem gosta, né? Para quem quer conhecer também. Mas, enfim, só nessas citações bíblicas que você já trouxe já foram bastante claras. Zé, para reafirmar, aí tem outra acusação, porque é que os católicos tomam só o pão, né? Só o corpo, né? Eu já citei aqui várias vezes, né? No livro de Atos aqui, sempre, e nessa última passagem que eu citei, você vê que Jesus ofertou só o pão, né? Discípulos de Emaús. A fração do pão é repetida várias vezes. Acho que é 3 a 4 vezes no livro de Atos, como eu citei aqui na live, se for conferir. Eu citei todos os capítulos e versículos. E também, para dar uma explicação eclesiástica, a questão da fração do pão, o pão, Jesus cita aqui no livro várias vezes, o significado do pão, está presente o corpo, sangue, alma e divindade. A concomitância, né, catolicismo. E a gente vê que Tertuliano e São Basílio Magno, se você for pesquisar a patrística, para tentar ver que eu não estou mentindo, o que eu estou afirmando aqui é todo baseado na escritura, na tradição, você vai ver que a questão da oferta de pão ou de vinho, um dos dois, ele tem o mesmo sentido completo, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, 11, 27. Ou quem come o pão, ou quem come o vinho, né? Ou o corpo ou o sangue. Um dos dois que você tomar de maneira indigna, você está pecando, meu amigo. Aí tem outra, a questão de como vai ofertar o banquete do cordeiro. Isso é uma regra da igreja. Quem vai definir isso é a igreja. Para reafirmar o ponto novamente, quem é que estava com Cristo na quinta-feira da paixão, na quinta-feira santa? Era todos os leigos que estavam lá? Era? A multidão de gente estava lá? Ou só os 12? Só os membros da igreja. Os discípulos formados por Cristo estavam lá. O que saiu foi Judas, né? Saiu para entregar, né? A quinta-feira santa. Quem saiu foi Judas. Os 11 permaneceram lá. Os 11 discípulos. Não era para leigo, viu? A Eucaristia consagrada. O que Cristo fez na quinta-feira santa foi a consagração do corpo e do sangue de Cristo. O pão e o vinho se tornou corpo, sangue de Cristo. Que é afirmado tecnicamente para a Igreja Católica no sentido de transubstanciação. É o sentido técnico da coisa, né? Filosófico de explicar o que aconteceu na quinta-feira santa por Cristo. E que a patrística toda reafirma a presença real. Não é a invenção católica romana, da Idade Média. Desde o primeiro século que você vai entender isso aqui. Ou seja, a quinta-feira da paixão, a quinta-feira santa, é uma instituição eucarística, consagração da Eucaristia, que Cristo fez ali, o rito da consagração. Agora a oferta, se é pão, se é vinho, um dos dois, ele tem o mesmo valor. Essa é a norma da eclesiástica. É uma norma eclesiástica. Da instituição apostólica que vai decidir. Por isso é quando um católico vai questionar isso aí, não faz sentido. É uma instituição eclesiástica. Você não é do grupo dos 12, meu amigo. Você não é do grupo dos 12. Quem oferta o banquete do Cordeiro é a igreja
A igreja, quando a gente está numa festa, a gente chega numa festa que é convidado, o anfitrião é que vai ofertar o que a gente tem que comer, né? A gente vai meter a mão lá e pegar o que a gente quer, né? É o anfitrião da festa, é que vai ofertar o banquete para você, meu amigo. E você está convidado para o banquete do Cordeiro, a Santa Eucaristia, que é todos os dias feito pela Igreja Católica. Se você for lá pegar o pão e o vinho, se confessar, e de todo o coração, você está recebendo Jesus completo, corpo, alma e divindade. Como foi reafirmado por todas as escrituras que eu citei aqui, e também na patrística, na tradição apostólica. Com certeza, independente de ser o pão, o vinho, a gente está comungando ali Cristo por inteiro. É apenas uma maneira logística de a igreja ofertar o pão. O pão é a maneira mais prática, né? Sim. A maneira mais prática de se ofertar. Porque com o vinho... A expressão de pão, a gente vê que a expressão de pão é ofertada para os doentes. No momento da perseguição romana, nas províncias, o cara entregar para um doente, é tipo batismo nisso. Como é que eu vou batizar um cara que é aleijado, mergulhar dentro do rio, né? Imersão, dá certo? O cara que está com febre, numa cama, como é que eu vou fazer um batismo por imersão na pessoa doente? A igreja sempre utilizou, ela tinha, quando ela teve a liberdade de culto, tinha as pias batismais, assim, de meio metro, 90 centímetros, e tinha a piazinha para aspersão, né? A blusão na cabeça. Aspergera na cabeça, 3 vezes. A Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazia a oração de exorcismo, né? A oração de lá, acho que é de São Ciro de Jerusalém, que é para abdicar ao Satanás, né? Tem as orações de exorcismo, né? Que é uma pequena oração que o padre, o sacerdote vai fazer ali, naquele momento da consagração. E a igreja sempre teve a praticidade, ela vê a realidade a realidade das coisas, para ofertar. A maneira mais prática que tem, que não seja menos indecente, né? É o batismo também. O batismo é tanto o batismo como imersão, como aspersão. Os dois são válidos. A igreja utiliza a maneira mais prática. Até para mergulhar a criança é mais complicado, né? Como os russos fazem, né? A igreja da Rússia lá mergulha as crianças, taca dentro do tanque lá, o menino fica chorando. Mas tem validade, amigo. O importante é fazer da maneira certa, né? Perfeitamente. E é isso aí, foi um... Foi uma live longa aí, foi um prazer. Espero que as pessoas tenham compreendido. Eu não estou aqui para atacar ninguém, mas estou aqui para defender meu ponto. E hoje em dia eu sou um católico com convicção. É muito bom a gente saber a certeza do que a gente acredita, né? Uhum. Com certeza. E bom, eu tô muito minhas considerações sobre a live, primeiro de tudo é que eu tô muito feliz de você ter topado aí, já fazia mais de mês aí que eu lhe aperreava, né? Pra fazer um vídeo aqui, mas é isso mesmo, as coisas é no momento de Deus, é na hora que dá certo a gente bater as agendas. Quando você mandou mensagem eu fiquei super animado, mesmo apesar de ainda estar um pouco gripado aí, para quem estiver estranhando um pouquinho minha voz e as tosses também. Mas é isso, estou muito feliz de ter dado certo a gente fazer esse vídeo e que a gente possa fazer muitos outros, é claro. E sobre o assunto, convidar mais como outras você pessoas falou. aí, né? Convidar mais outros amigos aí católicos para defender a nossa fé. E é como você falou, realmente. Ninguém está aqui atacando ninguém, né? A gente está defendendo a nossa fé. Justamente, porque eu lembro... A gente é muito atacado. Justamente, há umas 3 semanas atrás, um determinado indivíduo veio dizer que eu estava possuído pelo diabo por conta de que eu estava defendendo a minha fé, dizendo que eu gostava de atacar o protestantismo e tal, sendo que nessa situação lá, o
próprio guru dele lá, que estava no meio da rua atacando a missa de sétimo dia e se utilizando de guerras e coisas para fazer medo do povo, né? Enfim, deturpando os acontecimentos, como doenças e guerras, para poder impor medo na cabeça do povo e atacando a missa de sétimo dia. Então, se eu fosse colocar na balança, né, quem que atacou quem primeiro, eu teria que Tem dizer na que foi o Bíblia, guru viu? dele lá. E tem na Bíblia, no sétimo dia, viu? Pois é. Aí o cara veio dizer que eu tava... A missa de sétimo dia vem lá do judaísmo, né? Uhum. Aí o cara pegou e veio dizer, mas não sei o que, tu tá possuído pelo demônio, porque A missa não de um adora mês, a Satã. gente vê o Yom Kippur, né? O Yom Kippur a gente vê lá em Deuteronômio, no final lá de Deuteronômio. 30 dias de luto para Moisés. A gente vê em Atos, Gênesis 50, capítulo 10, 7 dias de luto. Acho que é para José, né? Então é isso aí, meu irmão. A gente vê que o culto das relíquias, dos mártires, dos Tzadikim lá do Antigo Testamento, questão de preservação do cadáver ali, né? Rapaz, tudo que a igreja fala, todas as doutrinas da igreja, as pessoas, muitas que não conhecem o catolicismo vão achar estranho, mas achar que é mentira, mas toda a doutrina católica, a primazia de Pedro, o Chico de Maria, a doutrina dos santos, a intercessão dos santos, tá tudo na Bíblia, viu? A base, viu? A Bíblia e a tradição, o desenvolvimento. Com certeza. É isso aí, meu irmão. Você quer fazer mais algumas considerações finais, algum agradecimento? Dar algum conselho pra galera? É só agradecer aí pela live, foi bastante extensa, porque tive que pegar bastante referência, né, do tema, e também reafirmar o sentido que os pais da igreja. Eu não tirei nada da minha cabeça. Tudo que eu falei não foi de interpretação pessoal. Foi sempre o magistério da igreja, o que foi sempre discutido e interpretado ao longo de todos os tempos, todos os séculos. Desde os primórdios até hoje, 2026. Essa defesa que eu fiz, não tirei nada da minha cabeça. Eu peguei todos os pais apostólicos. Com certeza. Isso é importante. Com certeza. Então é isso aí, meu irmão. Um abraço. Tudo de bom. Deus abençoe sempre. Uma oração aí. Fazer só uma oração aí, Ave Maria. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É isso aí, meu irmão. Um abraço. Deus abençoe sempre, tá bom? Com Deus. Todos. Até mais. Tudo de bom. Um abraço. Todo mundo aí. Boa quaresma. Amém. Pra você também, meu irmão. Boa Páscoa aí pra todo mundo aí. Amém. Tchau. Tchau. Tem como é que isso aqui?